Lá em Camaragibe existia uma bruxa que morava no meio da mata. Crianças e adolescentes começaram de repente a desaparecer pela região e nunca mais eram encontrados. Por isso, ao anoitecer, nenhuma criança mais era vista do lado de fora de suas casas. Porém, a bruxa não desistiu e passou a assumir a forma de animais para conseguir seus objetivos macabros. Ela podia assumir qualquer forma. Logo, um enorme cão passou a ser visto perambulando pelos terreiros das casas. E assim que ele encontrava a porta aberta, entrava nas casas e arrastava as crianças para dentro da mata. Nas noites de luar, uma coruja negra e enorme era avistada voando próximo às casas. Era o sinal de que a bruxa buscava capturar crianças que deixavam a janela aberta. Nem mesmo portas e janelas agora podiam ficar abertas. E com essa medida de segurança, os raptos começaram a desaparecer. Mas não o medo. Chegou o tempo em que era difícil se escutar uma história de que a bruxa havia levado alguma criança. Luzia morava com o pai Manuel perto daquela mata e desde pequena conhecia essas histórias, assim como todas as crianças da região. Quando o sol começava a desaparecer, entrava em casa e não saía mais. Só que Luzia tinha dúvidas dessa história. Já estava prestes a fazer 15 anos e a curiosidade sobre a bruxa só aumentava. Na verdade, queria mesmo ver a bruxa, saber como ela era. Naquela madrugada, ela teve um sonho estranho. Passeava pela mata, como sempre fazia durante o dia, e via um cão negro enorme de longe. O animal não a tinha visto, então Luzia decidiu segui-lo. E a menina ia pela mata, até mesmo aquele caminho era conhecido por ela, mas chegava num ponto que ela jamais tinha ultrapassado. Era o caminho que ia dar no pé da serra. Ali, a mata era fechada e seu pai sempre lhe proibiu de ir para aquele lado, pois ali era a parte da mata da bruxa. Mesmo assim, no sonho, ela seguiu o cão negro e adentrou aquela parte proibida. Mas de repente, ela perdeu o animal de vista e se viu sozinha no meio daquela mata escura. De longe, ela ouvia passos. Luzia não tinha medo, pelo contrário, queria saber se era a bruxa que estava vindo. Achava que finalmente veria ela. Mas justamente nessa hora, ela se acordou. Porém, os passos continuavam, só que vindos do lado de fora. Alguém andava no terreiro. A moça se levantou e olhou por uma brecha da janela. Ficou ali, esperando ver quem passava e que fazia aquele som. Mas ela acabou não vendo nada. O que fazia aquele som, como percebendo que a menina estava lhe observando, se afastou. Quando o dia amanheceu, Luzia contou a seu pai sobre aquele sonho estranho. Tá vendo, minha filha? Isso é um aviso que você não deve ir para aquelas bandas. Você sabe que ali é mata fechada. Era mesmo por ali que a bruxa aparecia. Ali não é bom nem mesmo de dia, que dirá de noite, disse Manuel à filha. Luzia não deu importância e depois do almoço ela seguiu para a mata enquanto o pai ia cuidar do roçado. Ia justamente por onde tinha visto o cão negro em seu sonho andando. Coragem não lhe faltava. Queria saber de uma vez por todas se aquela história da bruxa era mesmo verdade. Então ela seguiu sozinha, até pelo trecho que ela conhecia desde pequena, e logo chegou no ponto em que nunca tinha cruzado. Sempre obedecia seu pai
e nunca passava dali. Porém, estava à frente daquela mata fechada. Um passo e ela desobedeceria às ordens de seu pai. Papai não está aqui, falou ela sorrindo e entrou na mata. Ali não tinha vereda, era mata fechada mesmo. Mas de repente ela parou e não precisou andar muito para ver uma velha tapera coberta pelo mato. Foi até a porta e assim que empurrou ela, se abriu. O coração da menina acelerou no peito. Lá dentro estava tudo escuro. Assim que ela deu um passo e entrou na casa, viu ratos correrem pelo chão. O lugar estava cheio de poeira e mofo. Tinha um velho armário e uma mesa, mas não viu nenhuma cama. Talvez a bruxa dormisse em uma rede. Ou então, nem mesmo dormisse, pensou Luzia. Foi quando ela viu um baú velho. Abriu com um porrete e ali viu alguns livros. Nem ligou e voltou a procurar por outras coisas mais interessantes. Mas não tinha nada de valor ali naquela casa. Decepcionada, a menina decidiu ir embora dali. Mas antes de cruzar a porta, ela resolveu dar mais uma olhada no baú dos livros. Eram livros muito velhos e livros de bruxaria, todos cheirando a mofo. Um deles possuía o desenho de um bode na capa. Ela leu o título e se chamava Livro de São Cipriano. Ela o pegou, pois logo anoiteceria e não queria que seu pai desse por sua falta. Assim, ela conseguiu chegar antes das 6 horas em casa. Preparou a janta e depois de comerem, Luzia foi para o seu quarto. Acendeu seu lampião e ficou a ler o livro. Haviam centenas de rezas, invocações e feitiços ali. Então era com esse livro que a bruxa conseguia fazer a bruxaria, pensou ela. Luzia leu o livro de São Cipriano por várias horas e encontrou uma reza que lhe chamou a atenção. Se chamava Caminhante do Sono e consistia em ficar dormindo e deixar que sua alma vagasse pela terra. Aquilo deixou Luzia animada. Será que funciona mesmo? Se perguntou ela. Deitou-se e começou a sussurrar a reza. De repente, ela passou a se ver deitada, como se dormisse. Sua alma estava fora do corpo. Tinha funcionado. Então, percebeu que podia atravessar as paredes e logo estava do lado de fora da casa. À sua frente, via a mata escura. Seguiu andando pela escuridão. Seria bom se eu pudesse voar também, disse ela. Mas não podia. A reza era apenas para caminhar. Luzia se sentia feliz. Parecia que estava com sua consciência em um sonho. Pensou em ir na casa de Elisângela, sua única amiga. Mas quando estava seguindo para lá, sentiu que algo a observava. Parou no meio da mata. Será que alguém pode me ver assim? Se perguntou ela. A sensação estranha de que alguém lhe observava continuava. Nessa hora, ela queria que sua alma voltasse ao corpo. Estava com medo, mas foi quando percebeu que não tinha lido o resto da reza. Não sabia como voltar ao corpo e acordar. Começou a ouvir um gemido horrível que parecia um choro. Deve ser a alma de alguém que vaga por essa mata, pensou ela. Quem tá aí? Gritou ela no meio da escuridão da mata. De repente, lá do outro lado, uma sombra surgiu. Era uma figura terrível, com chifres enormes e olhos vermelhos. O ser não tocava o chão. Luzia não sabia o que fazer, mas decidiu não demonstrar que sentia medo. O que você quer? Perguntou ela. Aquilo que parecia um demônio nada disse. Nessa hora, ela tentou correr, mas não conseguiu. Seus pés pareciam presos no chão. Aquela sombra, então, começou a se aproximar dela lentamente. Quando o ser chegou bem perto, a menina assustada prendeu a respiração. E nessa hora, se acordou em sua cama. Estava toda suada e o coração pulando no peito.
Sentia dores no corpo, como se realmente tivesse andado na forma humana. Então ela leu o resto daquela reza e viu que o caminhante do sono pode ver coisas que estão invisíveis aos olhos humanos, incluindo anjos e demônios e algumas almas penadas que vagam pela terra. Então decidiu mudar e procurou por um feitiço sobre o amor, de como fazer alguém se apaixonar. Dessa vez, ela decidiu ler tudo e, quando passou de uma página para outra, encontrou uma fotografia. Ela pegou a foto e estremeceu. Era a foto de um rapaz. E aquele era seu pai, só que mais novo. O que aquela foto fazia no livro que pertencia à bruxa? Luzia não entendia o que a foto de seu pai fazia dentro daquele livro. Será que seu pai teria conhecido a bruxa da mata? Se perguntava a menina. O pior é que não podia perguntar a ele sobre aquilo, pois ele não ia gostar nada de saber que ela tinha ido justamente até a casa da bruxa. Naquela manhã, o pai saiu mais cedo, pois antes de trabalhar no roçado, iria à feira da cidade levar alguns de seus legumes que vendia para o pessoal de lá. Ele sempre fazia isso para ganhar algum dinheiro ou trocar por carne. Luzia aproveitou para mexer nas coisas do pai. Queria desvendar o mistério daquela foto dele estar dentro do livro de São Cipriano. Em uma pasta velha, ela encontrou vários papéis e uma foto da família. Luzia já tinha visto aquela fotografia e não lhe trazia boas lembranças. Quando pequena, seu pai lhe mostrava aquela foto e contava com tristeza de como sua mãe tinha lhe abandonado e ido com sua irmã mais velha e morar no Recife. Na foto se via ela ainda com 1 ano de idade e sua irmã, que era 4 anos mais velha. Luzia olhava para aquela foto e via a mulher nela. Sentia tristeza. Nunca que entendeu o porquê dela ter lhe abandonado ali naquele meio do mato. Às vezes sentia a raiva dela e outras vezes sentia sua falta, mesmo sem se lembrar nada, pois ainda era muito bebê. Mas uma coisa que chamou a curiosidade da menina é que a foto que seu pai tinha tirado naquela época parecia ser do mesmo tempo em que a foto que estava no livro de São Cipriano. Que mistério era aquele? Guardou tudo de volta para o pai não perceber e foi preparar o almoço. Pelo meio da tarde, voltou a pegar no livro de São Cipriano. Lia a página de feitiços de amor. Ali existia um chamado Comando do Pensamento. Feitiço que consistia em manipular a mente de quem se ama. A menina lia e sorria, imaginando em usar aquele feitiço para trazer sua paixão até ali. Foi quando alguém bateu na porta e chamou seu nome. A menina sorriu. Nem mesmo havia feito o feitiço e já estava se cumprindo. Era Jorge, que trabalhava na feira. Luzia nunca tinha se interessado por ele quando criança, mas desde que entrou na adolescência passou a ver ele com outros olhos. Ele era filho de um grande amigo de seu pai, que trabalhava na feira da cidade. Por isso, ela correu para abrir a porta toda feliz. Oi, Luzinha. Seu pai mandou essa carne aqui para você preparar para a janta. Ele mandou avisar que vai chegar mais tarde hoje, pois tem de ir lá no Recife, disse o rapaz. Tá certo, Jorge, disse ela pegando a sacola com carne. Mas nessa hora se ouviu uma pancada. Oxe, que foi isso? Perguntou ela. Parece que sacudiram a pedra no telhado, falou Jorge. Então, outra pancada e dessa vez vira a pedra cair no chão, bem perto dela. Alguém estava jogando pedras no telhado. Mas quem está jogando essas pedras? Perguntou a menina. Os dois ficaram olhando ao redor. Era estranho aquilo, pois ali a casa mais próxima era justamente a de Jorge. O resto era mata até se perder de vista. Deve ser algum menino caçando passarinho pela mata, disse Jorge. Foi quando
ele foi acertado por uma pedrada na cabeça. A pedra só não foi mais forte porque já havia quicado no telhado e depois descido e batido em sua cabeça. O rapaz, quando passou a mão na cabeça, já viu o sangue jorrando. Luzia correu aperreada para dentro de casa e voltou com um pano que usou para enfaixar a cabeça dele. A dor era tanta que ele decidiu ir-se embora para casa. Luzia ficou triste com o acontecido e ficou vendo o rapaz sumir ao dobrar no caminho, lá na estrada. Então, outra pedrada se ouviu no telhado. Assim que ela ouviu aquela pedrada, correu para dentro de casa, mas quando ia fechar a porta, viu um menino de 7 para 8 anos com uma pedra na mão. "Ei, menino, tem o que fazer não, é? Jogando pedra na casa dos outros?" gritou ela, saindo de novo no terreiro. De repente, a criança saiu correndo, sumindo no mato. Luzia, que era muito veloz, correu atrás dele e foi cada vez mais se afundando na mata. Ela achava que corria muito, mas não conseguia alcançar o menino. De repente, ele sumiu. Ela ainda o procurou e ficou quieta, tentando escutar algum barulho, mas nada se ouvia. A noite já ameaçava chegar. Ela não entendia o que aquele menino pequeno fazia sozinho ali, ainda mais jogando pedras em sua casa. Foi quando se arrepiou toda. Sentiu o ar mudar. Um vento agorento começou a soprar naquela hora. Uma presença diabólica tomou conta da mata. Era a mesma sensação que ela tinha sentido quando usou a reza caminhante do sono e tinha encontrado aquela entidade com chifres enormes que parecia ser um demônio. "Eu não posso ver ele sem a reza", pensou Luzia. Ela tinha lido de como falar com entidades no livro de São Cipriano. Alguns dos demônios eram poderosíssimos, enquanto outros faziam apenas as pessoas cometerem pequenos pecados. E de repente achou que não era bom estar ali sem o livro de São Cipriano. E se afastou antes que se escurecesse tudo. Já em casa, ela preparou a janta e seu pai jantou com ela. Antes de se deitar, ela fez uma pergunta a ele. "Papai, o senhor chegou a ver essa bruxa da mata?" "Muita gente viu ela, minha filha." "Eu vi, e eu vi. Era uma velha horrível que morava aqui perto. Certa vez, ela passou por mim e eu me arrepiei todo. Na época, não se sabia que ela era essa tal da bruxa. E nem se sabia que ela estava levando as crianças para fazer esse ritual", disse ele. Luzia já tinha ouvido aquela mesma história contada por seu pai muitas vezes. Seguiu para o quarto e voltou ao livro macabro de São Cipriano. Estava preocupada com Jorge. Será que ele estava bem? Se perguntava. Entre as páginas de feitiços e rezas, ela encontrou uma reza chamada Manipulador de Sonhos. Ela permitia com que a pessoa criasse sonhos na mente do outro. Mas para isso era necessário estar ao lado da pessoa e sussurrar aos ouvidos o que deseja que a pessoa sonhe. Luzia não pensou duas vezes e já maquinou usar a reza caminhante do sono para chegar até a casa de Jorge. Em seguida, sussurraria em seu ouvido um sonho com ela. Então, ela decorou a reza Manipulador do Sonho e em seguida proferiu a do caminhante do sono. Saiu de sua casa e já seguia pela mata em forma de espírito. Dessa vez, evitou seguir pela estrada para que não encontrasse com aquela entidade que ficava ao redor da mata. Acabou pegando a estrada mais longa, mas não ligava. Andava e nem sentia cansaço. Assim que chegou na casa de Jorge, passou pelas paredes e logo já estava dentro de casa. E seguiu para o quarto do rapaz. Jorge dormia com a cabeça enfaixada no lugar onde a pedra tinha lhe atingido. Então se aproximou dele e começou a sussurrar em seu ouvido. "Você e Luzinha estão namorando. Você está perdidamente apaixonado por ela e faz tudo o que ela pede. E de repente ela lhe pede um beijo e você a beija", dizia ela, sussurrando no ouvido dele. Então ela decidiu lhe beijar de verdade, ali mesmo. Mas quando seu lábio encostou no lábio dele, o rapaz se acordou assustado.
Oxe, que coisa gelada foi essa que eu senti? Disse ele, todo assombrado, se acordando. E ficou ali, olhando de um lado para o outro. Parecia que mesmo sem poder ver Luzia, ele sentia a presença dela ali. A menina então saiu por uma das paredes, dando no terreiro da casa dele. Mas para seu espanto, ali fora, quem estava era aquela entidade de chifres enormes que ela tinha visto da outra vez que tinha feito a reza do caminhante do sono. Naquela hora, Luzia não tinha para onde correr. A entidade estava à sua frente. "O que você quer?" perguntou a menina ao se ver cara a cara com aquele ser. Logo, sentiu aquela presença maligna que já tinha sentido antes. Não tinha dúvidas de que quem estava à sua frente era uma entidade poderosa. "Você tem algo que me pertence", disse o ser com uma voz agoniante. Luzia deu um passo para trás na forma de espírito e olhou bem nos olhos daquela entidade. De repente, teve medo que aquele ser pudesse fazer algo a Jorge. Então, achou melhor sair dali. Correu na direção da mata. Mas não chegou aí muito longe e logo aquela criatura estava à sua frente de novo. "Eu sou o demônio Malthus e quero que me pertence", falou o ser, parecendo crescer mais ainda diante da menina. "Eu não posso perder o livro de São Cipriano", pensou Luzia. Nessa hora, ela prendeu a respiração e logo já estava de volta em seu quarto. Estava toda suada e com a respiração acelerada. Pela manhã, ela acordou cansada, como se tivesse feito muito esforço durante a noite. Mesmo assim, fez o café para o pai, que ia trabalhar no roçado. Decidiu ler o livro de São Cipriano, pois queria procurar quem era o demônio Malthus. Não demorou para encontrar entre as páginas aquele ser. Ela leu que Malthus era mesmo um demônio, uma entidade poderosa que muitas vezes era invocado para realizar grandes feitos em batalhas. Também foi utilizado como guardião e protetor de magos, e muitas vezes auxiliava eles em seus feitos macabros. Malthus só podia ser trazido através de uma oferenda de alma. Ao ler aquilo, a menina se arrepiou. O que podia ela fazer contra uma entidade maligna milenar? Se perguntava ela. De tarde, naquele mesmo dia, Luzia disse ao pai que ia na casa de Elisângela para convidá-la para comemorar seu aniversário de 15 anos, que seria na sexta-feira. A verdade é que Elisângela era a única amiga dela. Luzia não se dava bem com as meninas da região. Quando menor, sempre acabava brigando com elas. A única que sempre esteve ao seu lado foi Elisângela. Ela também ia lhe contar sobre a visita de Jorge no dia anterior. Elisângela sabia que a amiga tinha uma paixão secreta pelo rapaz. Ao chegar na casa dela, se encontrou com o padre Bernardo, que estava de visita na casa de Elisângela. Ao ver Luzia, ele parou por um segundo sério e depois sorriu. E então perguntou se seu pai estava em casa. A menina falou que sim, e ele se despediu, dizendo que passaria em sua casa logo mais. Padre Bernardo sempre visitava suas ovelhas todos os meses. "Nossa, já é quase adulta, 15 anos, Luzinha. Daqui a pouco sou eu também", falou Elisângela. "Tu vai, né? Não vai ter bolo não, é só um almoço, mas eu queria que tu fosse. Eu queria fazer à noite, mas papai não deixa", disse Luzia. "E eu não ia poder ir, porque meu pai também não me deixa sair só, ainda mais à noite. Só quando eu fizer 18 anos que eu vou poder sair de noite, por causa dessa bruxa", falou Elisângela. "E se essa bruxa não existir mais? Faz tempo que não some nenhuma criança ou um adolescente. Vai ver, ela morreu", disse Luzia, disfarçando o que sabia. "Ela só não tá pegando porque ninguém tá deixando mais as crianças e os adolescentes à noite por aí. Mas eu vou sim, Luzinha. Eu vou almoçar lá", disse Elisângela. Depois, a menina mudou de conversa.
Adivinha quem foi lá em casa ontem? Perguntou Luzia sorrindo. Eu já tô sabendo, Luzinha. Jorge esteve aqui ontem conversando com meu irmão. Ele disse que alguém jogou uma pedra no telhado e pegou na cabeça dele quando foi na tua casa ontem. Disse a Elisângela. E ele falou mais alguma coisa sobre mim? Quis saber Luzia. Se ele disse, falou só pro meu irmão. Não falou pra mim não. Falou Elisângela. Luzia pensou em contar à amiga sobre as novidades que tinha descoberto a casa da bruxa e sobre o livro dela. Mas pensou melhor e decidiu não dizer nada. Emendou outro assunto sobre sua paixão por Jorge. Em seguida, voltou para casa. Voltava cedo, antes mesmo de começar a escurecer, pois não queria encontrar o demônio Maltes novamente. Ainda mais agora que sabia que ele era uma entidade poderosíssima. Assim que se aproximou de sua casa, ouviu passos atrás dela. E quando se virou, viu o menino que tinha visto no dia anterior atirando pedras em sua casa. "Que é que tu quer comigo, menino? Tu é alguma alma penada que vaga pela mata?" Perguntou Luzia com raiva. "Eu não gosto de você", falou ele. "Mas o que foi que eu te fiz?" Disse Luzia. "Eu não gosto de você", repetiu o menino, só que dessa vez gritando. "Eu tenho o livro da bruxa e vou achar um feitiço para fazer você sumir e ir direto pro inferno de uma vez", disse Luzia com raiva. Nessa hora, o menino correu e sumiu na mata. Que coisa estranha! Nunca tinha visto aquele menino por aquelas bandas em sua vida. E por que ele dizia que odiava ela? Era isso que ela se perguntava. Eram as 4 horas da tarde quando Luzia chegou de volta em sua casa. Ela, quando chegou, já ouviu a voz do padre Bernardo falando alto, como se estivesse muito irritado. Do terreiro já dava para ouvir. Luzia estranhou aquilo, pois padre Bernardo sempre foi um homem tranquilo. O que será que o incomodava tanto? Se perguntou em silêncio e encostou perto da parede para ouvir. "Ela vai voltar mais poderosa ainda. A gente tem que fazer algo antes que seja tarde", dizia a voz do padre. "O que eu tinha de fazer eu já fiz, padre. Não há mais nada a ser feito", ouviu Luzia a voz do seu pai falando irritado. "A culpa vai ser toda sua. Se você não fizer algo, não ponha nem os pés na igreja de novo. Considere-se excomungado", gritou o padre e saiu irritado. Luzia até deu um passo para trás para que ele não visse ela ali escondida. O que será que seu pai teria culpa se não fizesse? Queria saber a menina. Correu e já entrou falando com o pai, que tinha encontrado o padre muito irritado. Manuel, ainda com a mente longe, disse que não entendeu a pergunta da filha. "Padre Bernardo passou por mim no caminho, papai, e parecia muito irritado", disse ela. "Não é nada não, minha filha. Eu fiquei de levar umas verduras para a igreja essa semana e acabei me esquecendo", disse ele. "Só por isso, papai?" perguntou Luzia, sabendo que ele mentia. Manuel desconversou e mudou de assunto. Disse que era para ela esquecer isso, que era coisa de adulto, e que era para se preocupar em matar o bode para comemorar os seus 15 anos, que ela faria naquela sexta-feira. "Elisângela vai vir, papai", disse a menina, demonstrando estar feliz. Mas no fundo, a curiosidade dela só aumentava. Depois da janta, voltou ao livro de São Cipriano. Queria encontrar algo sobre poder ler a mente das pessoas, para tentar saber qual era o segredo que seu pai e o padre conversavam. Folheou o livro e procurou até que encontrou. Havia um feitiço chamado "Diga-me o que sabes", muito usado por magos para adivinhações, também útil para desvendar sonhos. Esse feitiço permitia perguntar a uma pessoa que está dormindo qualquer coisa e ela lhe responder com toda sinceridade. Mas para fazer aquele feitiço, ela teria de realizar um ritual. Era necessário matar um animal de médio porte, que podia ser um carneiro, um bode ou até mesmo um bezerro ou um cão grande. Depois, devia se banhar em seu sangue à meia-noite. Em seguida, repetir as palavras cabalísticas que estavam no livro. Luzia sorriu. Não sabia como, mas iria fazer aquele ritual. Queria descobrir que
que segredos seu pai e o padre Bernardo escondiam tanto. Luzia ainda esperou uma hora depois que o pai dormiu para poder seguir em seu plano. Estava mesmo disposta a matar o bode que seria para o almoço em seu aniversário. Ela queria usar ele para fazer um ritual no qual poderia perguntar qualquer coisa ao seu pai enquanto ele dormia. Foi quando ela percebeu que já ia dar meia-noite. Ela tinha que pôr seu plano rapidamente em prática, pois o feitiço só podia ser realizado na passagem de um dia para o outro, justamente à meia-noite. A menina então saiu silenciosamente com uma enorme peixeira e o livro de São Cipriano. Assim, foi até o cercado. Olhava para a mata a todo momento, temendo que o demônio Malthus pudesse aparecer ali. Entrou no cercado e procurou pelo bode que àquela hora devia estar dormindo. Será que vou ter coragem de matar ele? Se perguntava, pois seu pai tinha comprado aquele animal ainda filhote, e ele sempre dissera para a filha não se apegar aos animais de criação, pois eles não eram de estimação. Mas como Luzia queria ser uma bruxa, aquilo não podia ser empecilho para ela. Procurou pelo bode, mas parecia que o animal não estava ali. Olhava em todas as direções e nenhum sinal dele dentro do cercado. A hora já estava avançando, logo seria meia-noite. Será que ele fugiu? Disse ela olhando por todos os lugares. E não tinha como aquele bode sumir assim. O cercado estava trancado. Acho que papai já deve ter matado ele pro meu aniversário, pensou a menina. De repente, o bode apareceu do nada em sua frente. O animal surgiu de uma hora para outra, tanto que assustou a menina. Porém, mal sabia ela que já tinha passado da meia-noite. Vem cá, Chico Manso, chamou ela pelo bode. Foi quando percebeu, no olhar do animal, que seus olhos estavam vermelhos feito brasa. Você tem algo que me pertence, falou o bode, mas logo Luzia reconheceu a voz. Era a mesma voz do demônio Malthus. Era ele que tinha incorporado no pobre do bode. Nesse momento, Luzia pensou rápido. Ele vai pegar o meu livro de bruxarias. Por que você vive atrás de mim, se eu não te invoquei? Perguntou a menina, disfarçando e escondendo atrás dela o livro de São Cipriano, para que o demônio não o visse. Sua tola, pensa que o poderoso Malthus necessita de um livro de bruxarias? Eu ando pela terra há milênios. Quem precisa desse livro são vocês, meros mortais, que caminham sobre o jugo de desejos terrenos, falou Malthus. Então o que você quer comigo? Perguntou Luzia, se arrepiando. A partir de agora, a sua alma finalmente será minha, falou o bode, incorporando Malthus. Você não pode ter minha alma, pois eu não fiz nenhum pacto demoníaco, disse Luzia. Você não é tão estúpida quanto eu achei. Mas não foi você quem fez o pacto. Foi a sua mãe, disse Malthus. Minha mãe? Perguntou a menina assustada. Sim, sua mãe. Ela era a temida bruxa que dominava essa mata. E antes dela morrer, ela consagrou sua alma a mim. Mas apenas quando completasse 15 anos. E esse momento chegou, falou o demônio. Luzia, naquela hora, se assustou. Já passava da meia-noite. Ela já tinha 15 anos a partir daquele momento. Minha mãe era bruxa? Perguntou ela, assustada e ligando todos os fatos. Era esse o motivo da foto de seu pai estar dentro do livro de São Cipriano. E o motivo de sua mãe estar morta era justamente por isso que as crianças e adolescentes não estavam mais sumindo. A bruxa estava morta. Foi sua mãe mesmo que me invocou. E depois que morreu,
eu esperei por 15 anos, até que sua alma pudesse ser minha, falou Malthus. E como ela morreu? Quis saber Luzia. Ela foi queimada viva, falou o demônio. Mas quem ia conseguir fazer isso com ela? Ela era bruxa da mata, disse Luzia. O erro da sua mãe foi ter se apaixonado por seu pai. Ela já me servia há mais de 20 anos. Porém, ele era casado. Foi através da mulher dele que sua mãe o conheceu. Ela procurou a bruxa para realizar alguns trabalhos de feitiçaria, mas sua mãe se apaixonou pelo marido dela, o seu pai, e logo realizou o feitiço para que ele se apaixonasse por ela. Tola, pois assim que a mulher dele descobriu tudo, ela avisou ao padre, onde morava a bruxa. O padre, furioso, decidiu queimá-la viva, porém tinha que ser em segredo, pois essa prática de queimar bruxas já não era mais usada. Mas o feitiço de amor não durou para sempre, e logo seu pai voltava ao normal, sem saber que havia ficado enfeitiçado durante todo aquele tempo. O padre ordenou que ela fosse queimada viva, assim como muito se fazia antigamente com as bruxas. Sua mãe usou de várias artes e feitiços do livro de São Cipriano para se livrar da mulher e do padre. Foi quando sua mãe avisou seu pai que estava esperando uma criança. Então, ele, não querendo que o filho morresse, planejou mandar sua mãe para longe. Mas a esposa dele descobriu e, em uma armadilha dela e do padre, conseguiram prendê-la com água benta e rezas fortes. Seu pai tentou de todas as formas salvar sua mãe, mas a esposa dele havia planejado fingir que ia aceitar deixar a bruxa fugir para longe com a criança. Mas era um plano dela e do padre. Depois do parto, ela foi levada até o meio da mata, e quando seu pai descobriu, correu com você nos braços, tentando salvar sua mãe. Mas já era tarde, as chamas já tinham sido acesas. Enquanto o fogo consumia sua mãe, ela gritou jurando vingança, que quando a criança fizesse 15 anos, ela voltaria. Contou o demônio. Luzia estava confusa. Todas aquelas revelações mexiam com sua mente. Queria chorar, mas não conseguia. Agora, sua alma me pertence, e você me servirá, assim como sua mãe me serviu. Eu lhe ensinarei como usar o livro de São Cipriano, e você aprenderá muitas coisas que nunca foram escritas, magias e feitiços que apenas foi falado entre magos e bruxos. Falou o bode possesso. Luzia se lembrou de que leu no livro de São Cipriano que aqueles que eram pactuados tinham servidão ao demônio enquanto vivos. Mas lá no interior dela, sentia uma felicidade. Queria, sim, ser uma bruxa, assim como sua mãe. Mas eu não vou cometer os mesmos erros que ela cometeu, falou Luzia. Você deve passar primeiro pelo ritual negro, que é feito à meia-noite, de uma quinta para sexta-feira. Mas não se preocupe, você tem tempo para isso. Agora vá descansar sua carcaça, que logo mais nos encontraremos de novo, falou Malthus, saindo do bode. E assim que o animal se viu livre do demônio, caiu desmaiado no chão. Foi quando Luzia percebeu que já tinha passado horas ali. Voltou ao quarto, pois logo o seu pai acordaria para o serviço e para os preparos do almoço do seu aniversário. O almoço de comemoração pelos 15 anos de Luzia se deu como combinado. Luzia percebeu que seu pai estava sempre desatento e a olhando pelo canto dos olhos, isso de vez em quando. A menina sabia que ele temia que ela tivesse se transformando realmente em uma bruxa, assim como o padre tinha lhe falado. E Luzia sentia mesmo que algo dentro dela tinha mudado naquela data. O pai dela matou o bode e logo preparou para aquele almoço. Elisângela almoçou junto, e após a refeição, as duas foram conversar no terreiro. Luzia sentia uma vontade enorme de contar para a amiga tudo o que vinha acontecendo em sua vida. Queria contar que sua mãe não era aquela que tinha lhe abandonado e ido para o Recife, mas sim a macabra bruxa da mata. E decidiu, mais uma vez, guardar para si.
Eu tenho uma novidade não muito boa para te contar, Luzinha. É sobre Jorge. Ele foi hoje de manhã lá em casa conversar mais meu irmão. E eu ouvi ele dizer que vai se mudar. Arrumou um trabalho em uma fábrica lá em São Lourenço da Mata, falou Elisângela. Aquilo foi feito um balde d'água fria em cima da menina. Ele vai se mudar por quê? São Lourenço é pertinho aí, falou Luzia. Parece que é longe daqui. Ele até ficou de arrumar algo pro meu irmão por lá também, disse Elisângela. Luzia nem ouviu aquilo. Sua mente vagava agora longe. Se perguntava o que iria fazer. Aquela notícia da mudança de Jorge para São Lourenço acabou com a alegria de Luzia pelos seus 15 anos. A menina já estava muito apaixonada pelo rapaz. Assim que a amiga foi embora, Luzia correu ao livro de São Cipriano. Porém, mal abriu o livro e viu surgir aquela figura diabólica. Luzia se assustou e na mesma hora sentiu a forte presença diabólica. Era o demônio Malthus. Malthus, eu preciso fazer uma pessoa se apaixonar por mim, disse a menina. Eu sabia que você ia pedir isso. Vocês mortais são tão previsíveis. Para conseguir esse feito é necessário um pacto luciferiano. Ou seja, você entregará sua alma ao Satanás. Mas por enquanto, concentre-se em sua vida, pois o padre Bernardo planeja matar você, disse Malthus. Ele quer me matar? Perguntou Luzia. Exatamente, da mesma forma que matou sua mãe, disse Malthus. E tu pode fazer alguma coisa para impedir ele? Perguntou a menina. Eu não posso fazer nada. Ele tem proteção espiritual. Ele possui um artefato que lhe protege. A poderosa Cruz de Prata de Oferos. Oferos foi um santo chamado de São Cristóvão. Ele recebeu do menino Jesus o segredo de moldar uma cruz de prata. Depois foram feitas várias cópias dessa mesma cruz, todas elas com grande valência contra as artes malignas. 12 delas chegaram de Portugal ao Brasil. O padre Bernardo possui um desses 12 crucifixos. Por isso que sua mãe nunca conseguiu vencer o padre, pois esses crucifixos têm muito poder até mesmo sobre o livro de São Cipriano, falou o demônio. Então eu não tenho o que fazer, disse Luzia, sentindo medo. Existe uma coisa que sua mãe nunca tentou. A cruz de Oferos do padre só lhe dá proteção contra ataques espirituais, mas uma simples faca pode lhe ferir facilmente, ou até mesmo o fogo queimar sua pele. Nesse momento, ele está procurando discípulos para amanhã, quando planeja pegar você. Porém, você deve agir com pressa para impedir o padre, disse a entidade. Luzia decidiu que naquela mesma noite daria um fim no padre. Eu já sei como eu vou acabar com esse padre, disse Luzia sorrindo. E então pegou o livro de São Cipriano e passou a folheá-lo. O demônio agora lhe ajudava na leitura. E assim passaram a tarde e o começo da noite na leitura do livro. Naquela madrugada, padre Bernardo estava indo se trocar para se deitar após fazer a missa. Tinha conseguido alguns capangas para queimar a menina, antes que ela pudesse assumir a antiga função da própria mãe. De repente, alguém bateu na porta. Quem podia ser aquela hora? Se perguntou ele. Lentamente, ele caminhou até lá. Então abriu. Era um homem, que ele logo o reconheceu. Almir da Feira, um dos verdureiros que sempre lhe trazia algumas coisas. Padre, eu soube que o senhor está procurando homens para uma missão santa, disse o homem. Exatamente, meu filho. Existe um mal que está ressurgindo aqui em Camaragibe e precisa ser expurgado como um furúnculo. Você está disposto a se juntar a mim nessa causa? Perguntou o padre. Sim, foi por isso mesmo que eu vim. E eu trouxe mais 2 cabras comigo, falou o homem na porta. Assim, padre Bernardo foi até a boca da mata, onde o homem dizia que estavam os 2 outros cabras totalmente armados. Ele sorriu feliz. Seu plano começava a dar certo.
para queimar a menina que viria a se tornar a nova bruxa da mata. Mas assim que ele se aproximou dos dois homens, ele viu eles sumirem como fumaça. Assim que se virou para procurar o da feira, ele também tinha sumido. E quem ele viu sair da mata era justamente aquela que ele desejava matar. "Boa noite, padre. Eu vim pedir sua bênção", falou Luzia sorrindo. Padre Bernardo logo pensou rapidamente que poderia dar um fim na menina ali mesmo. Então disfarçou seus planos. "O que faz aqui, menina? Tá perdida?" "Eu vou levar você para sua casa", disse ele, tendo em mente que iria apertar o pescoço de Luzia até ela parar de respirar. "Eu não tô perdida não, padre. Eu sei muito bem onde eu tô. Eu sei que foi você que matou minha mãe, queimada", revelou a menina, então, o segredo que sabia. Padre Bernardo ficou surpreso e depois sorriu. "Foi seu pai que lhe contou, não foi? Eu sabia que ele era fraco", disse o padre. "Sua mãe foi morta pelo mal que praticou nessa cidade. Aqueles que praticam mal devem ter esse fim", disse ele. "Eu concordo com o senhor, padre", disse Luzia sorrindo. Então acendeu um fósforo. O padre sorriu zombando. "Pense em me queimar com isso, criança", disse ele. E então Luzia jogou o fósforo nele. No mesmo instante, o padre se virou numa tocha enorme, onde a chama chegava tão alto quanto as árvores ali da mata. Nesse instante, o padre não teve nem chance de gritar de dor, pois em minutos ele já não era mais do que cinzas. Pela manhã, a notícia se espalhou tão rápido quanto o fogo que consumiu o padre. Naquele dia em Camaragibe, foi um dia de lamentação. Padre Bernardo tinha morrido e a bruxa da mata tinha renascido.